E em um lugar ao sol, a situação de saúde de Christian ainda é muito complicada e o gêmeo corre risco de perder a vida. E foi por isso mesmo que a Helenice, ao saber desta possibilidade, teve um surto. Acontece que neste resumo eu te contarei sobre o milagre que vai acontecer na novela. Ravi, ao fazer uma promessa, acabará ajudando na melhora de seu amigo. Acontece que o Christian vai acordar na companhia de Bárbara. A Patricinha, completamente aliviada, diz: Renato, meu amor, você acordou! Mas o gêmeo afirma: Renato? Não, eu não sou o Renato. O meu nome é Christian dos Santos. Bárbara fica sem entender a afirmação do gêmeo e comenta com Rebeca, que já está bem desconfiada de que Christian está escondendo algum segredo. Será esse o fim da farsa do Christian? E olha só, eu também te contarei sobre a queda de Ruth e do Túlio. Finalmente os bandidos terão o final que merecem, pois o Santiago finalmente vai descobrir sobre os roubos e não vai deixar que eles fiquem impunes. O resumo está de fato imperdível, e se você não quer perder um só detalhe, é só já ir deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo no joinha. E também já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, pois só assim você ficará por dentro de todas as novidades da novela. E eu também queria saber a sua opinião. Para você, o Christian deveria revelar a verdade de uma vez por todas? Não, pois ele corre o risco de ser preso. Ou sim, pois pelo menos a Lara merece saber de toda a verdade. Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar também o nome da cidade de onde você assiste a novela. Helenice precisou ser sedada após descobrir o real estado de saúde de seu filho adotivo. Acontece que Ravi, após rezar bastante pela vida do amigo, terá uma surpresa bastante positiva. Um dos médicos chega para informar a Bárbara o real estado de saúde de Christian. A Patricinha é bem direta. Vai, doutor, me fala a verdade, porque da última vez que você veio aqui foi para nos deixar ciente do quão grave era o estado do Renato. E agora, não muito tempo depois, você volta. Então me diz, o meu marido, ele ainda tá vivo? O médico faz suspense. Bem, realmente situações como essas são delicadas e nunca tem uma análise 100% correta. Mas as notícias que eu trago agora são as melhores. A senhora pode respirar aliviada. O Renato já está fora de perigo. Ansiosa, Bárbara pede: E será que eu posso visitá-lo já? O médico nega. Não, ainda ele está se recuperando. A cirurgia, como era de se esperar, acabou exigindo muito dele. Mas calma, porque daqui umas horinhas a senhora já está liberada para ir até o quarto. Todos presentes também respiram aliviados. Rebeca vai visitar o Santiago, que tinha acabado de voltar de sua lua de mel. O empresário, bastante preocupado com o real estado de saúde de Christian, vai questionar: Rebeca, minha filha, olha só, seja sincero comigo, o Renato está bem, porque eu estou completamente angustiado aqui. Eu tenho muita simpatia por ele e você sabe disso. A ex-modelo vai tranquilizar o pai. Pois então o senhor já pode ficar tranquilo, meu pai. Ocorreu tudo bem na cirurgia e o Renato já está fora de perigo. Santiago respira aliviado e diz:
Mas que notícia boa! O Renato é muito jovem, tem uma vida inteira pela frente. Mas eu ainda não entendi o motivo desse ataque. Quem era o sujeito que deu a facada? Rebeca então explica. Bem, pelo que parece, o Renato ele quis ser o herói. Ele viu que a ex-sogra do Ravi, aquele motorista, bem, ele viu ela sendo atacada pelo ex-marido e, pelo que parece, ela também estava com o bebê do Ravi. Em um ato heróico, o Renato foi defender os dois e acabou sendo atingido. Completamente impressionado pela atitude de Renato, Santiago afirma: realmente o Renato foi sim um herói. Rebeca, sem querer, acaba soltando: o que é irônico, né? Sem entender aquele comentário de sua filha, o empresário questiona: o quê? O que é irônico, Rebeca? Você está dizendo isso sobre o heroísmo do Renato? A ex-modelo, que já desconfia que tem algo de errado com o gêmeo, vai desconversar. Não, nada disso, pai. Outra coisa aqui que passou pela minha cabeça. Enquanto isso, a Bárbara é liberada para visitar o Christian. Ao vê-lo na cama, ainda desacordado, ela acaricia seu rosto, dizendo: como pode, Renato, como pode? Você me fazer tão triste, me dar tanta raiva, e mesmo assim eu ainda gostar tanto de você. É nesta hora que o gêmeo começa a abrir os olhos, para a total surpresa da Patricinha, que alegre diz: Renato, meu amor, você acordou! Mas o gêmeo, ainda bastante confuso, vai dizer: Renato? Não, o meu nome não é Renato. O meu nome é Christian dos Santos. Completamente confusa, Bárbara questiona: o quê? Christian? Quem é Christian? Mas o gêmeo acabará adormecendo novamente, deixando a Bárbara sem uma resposta. Antes de sair do quarto, bastante intrigada com o ocorrido, ela vai questionar a enfermeira. Desculpa, mas eu tava falando com meu marido e ele acabou falando coisas sem sentido. Isso é normal? A enfermeira vai confirmar. Sim, é bem comum que pessoas na situação dele afirmarem coisas sem sentido. É efeito da anestesia. Porém, mesmo após a afirmação da enfermeira de que aquela situação era extremamente normal, a Patricinha ainda vai ficar com uma dúvida na cabeça. Na sala de espera, ela vai questionar a Helenice. Helenice, eu tô aqui com uma dúvida em minha cabeça. Por um acaso você se lembra qual era o nome do gêmeo do Renato? Ele já comentou comigo uma vez, mas eu esqueci. Helenice reage com surpresa. Mas Bárbara, que pergunta é essa assim do nada? A Patricinha diz: bem, é que o Renato me disse algumas coisas. Você se lembra qual era o nome? Helenice confirma: infelizmente eu me lembro. O Renato, ele se chamava Christopher e o irmão gêmeo dele se chamava Christian. Ainda muito confusa e curiosa, Bárbara questiona: e me diz, você consegue me dizer, ele e esse irmão, eles eram gêmeos idênticos? Helenice nega. Bem, Bárbara, infelizmente isso eu não vou poder responder não, viu? Eu vi o irmão dele à distância e o coitadinho estava tão doente. Mas, Bárbara, olha só, eu tô intrigada. Por que tantas perguntas sobre o passado do Renato assim tão de repente? Bárbara desconversa. Nada, não é por nada não, Helenice. São só algumas coisas aqui que eu fiquei pensando em minha cabeça
E aí veio a curiosidade. E o Santiago finalmente vai descobrir sobre os roubos de Túlio e Ruth na Redentor. O empresário acabará recebendo uma ligação e será da Redentor. Santiago será informado que um dos computadores da empresa havia sido clonado. Preocupado, Santiago fará questão de ir pessoalmente na Redentor para entender o que de fato estava acontecendo. E lá, o empresário vai questionar o rapaz responsável pela manutenção de todos os computadores. Então quer dizer que tentaram clonar um dos computadores da empresa? Mas como isso? O rapaz vai explicar. Bem, seu Santiago, na verdade, não foi isso que aconteceu. Aconteceu que alguém tentou formatar este computador, mas a formatação acabou dando errado. O Santiago, curioso, afirma. Bem, todas as pessoas aqui utilizam um computador próprio. Me diga, de quem é este computador? O rapaz então revela que se tratava do computador do Túlio. Santiago, que já estava desconfiado, dá uma ordem. E será que você consegue restaurar o que havia dentro deste computador? Porque se o Túlio estava querendo apagar, é porque alguma coisa ele queria esconder. O rapaz confirma. Sim, seu Santiago, é lógico que eu consigo. Olha só, pode demorar algum tempo, mas eu consigo formatar o computador. Santiago fica na espera, se questionando por qual motivo Túlio queria apagar todos os dados daquele computador. Será o final da linha para o Túlio e para a Ruth? Eu te contarei no decorrer do resumo. Enquanto isso, Lara receberá uma mensagem de Teodoro. O irmão de Helenice informa que o Christian já estava fora de perigo. Lara vai comemorar com sua avó. Ai, graças a Deus, vó, o Renato ele já está fora de perigo. Aliás, pelo que eu soube, ele já está até mesmo no quarto e já pode receber visitas. Noca diz. Mas que ótima notícia! Mas me diz uma coisa, Lara. Tu tem coragem de visitar o Renato? Você tá afim mesmo de encarar a fera lá do nariz empinado e também da mãe dele? Lara diz. É isso que eu não entendo, vó. A Bárbara, ela tá praticamente separada do Renato. Ele até mesmo já conseguiu o valor da multa que ela pediu para separação. Agora precisava fazer aquela ceninha lá no hospital comigo, sendo que há pouco tempo eles não terão nenhum vínculo, não serão mais casados. Noca, que ainda está bastante receosa pelo relacionamento de Lara com Renato, dá a sua opinião. Olha, Lara, eu não sei de mais nada, minha neta. Aliás, eu só acredito nessa separação quando o divórcio já tiver saído. Porque até lá, Lara, infelizmente você será sempre tratada assim, como a outra. Lara pensa positivo e diz que logo Renato iria estar livre apenas para ela. E a Bárbara está a um passo de descobrir que foi completamente enganada todo esse tempo e que, na verdade, ela não se casou com o Renato, e sim com seu irmão gêmeo, o Christian. Ela vai se encontrar com Rebeca após o hospital e diz à sua irmã: Nossa, aconteceu uma coisa tão estranha na hora que eu fui visitar o Renato no quarto. Eu tô pensativa até agora. Rebeca, que fica bastante curiosa, vai perguntar: Mas que coisa aconteceu, Bárbara? A Patricinha revela: O Renato, ele acordou, no momento que eu estava lá. Aí eu chamei ele pelo nome dele, normal.
Mas ele negou. Acredita que ele negou? E ainda por cima me disse que o nome dele não era Renato e que na realidade ele se chamava Christian dos Santos. Rebeca, confusa, vai questionar. E me diz, Bárbara, esse nome, ele faz algum sentido para você? Bárbara confirma. Faz sim. Esse nome, Christian dos Santos, é o nome do irmão gêmeo do Renato. Eu não sei qual dúvida me deu na hora. Eu fiquei pensando cada loucura. Aí eu fui perguntar pra Helenice, né? Se o Renato, se ele era gêmeo idêntico desse Christian. Rebeca, que também já estava desconfiada do gêmeo até antes da revelação de Bárbara, pergunta: e me diz, o que foi que a Helenice te disse? A Patricinha diz: ela me disse que nem chegou a ver se eram ou não semelhantes. Rebeca afirma: olha, Bárbara, eu sei exatamente qual a sua dúvida agora. Você tá com dúvida se o Renato, se essa pessoa que tá lá no hospital é ele ou se é o irmão gêmeo dele. Você tem dúvidas disso? Se o Renato é o Christian, se eles trocaram de lugar. Bárbara confirma: olha, Rebeca, eu sei que é loucura, mas houve um momento que o Renato, ele mudou de repente. Parecia mesmo uma outra pessoa. E eu sempre falei isso para vocês. Eu sempre deixei claro que o Renato, antes do casamento, era uma pessoa completamente diferente. Rebeca diz à sua irmã: não, Bárbara, esse seu pensamento é bem sensato. Aliás, quando você me contou toda a história do atropelamento, eu logo percebi que tinha algo de errado. Porque, minha irmã, como uma pessoa que teve coragem de abandonar alguém na pista anos atrás, anos depois, arrisca a própria vida para salvar o filho do ex-motorista? E não é só isso minhas dúvidas, viu? Porque a relação dele com Ravi também é algo que me deixa bastante curiosa. Bárbara confirma que Renato sempre foi muito próximo ao motorista. E diz: eu não sei, Rebeca. Pode ser uma loucura tudo isso. Até porque, onde eu sei, a Helenice sempre afirmou que esse gêmeo, que ele não resistiu, que perdeu a vida ainda criança. Rebeca afirma: bem, Bárbara, então se isso aconteceu, não tenho que duvidar. Só pode ser o Renato mesmo. Enquanto isso, Santiago analisa o computador de Túlio após a restauração. O empresário acabará encontrando a tal planilha de roubos do bandido, onde estava bem claro que o Túlio transferiu um valor extremamente alto para a Datafor, empresa administrada pela Ruth. É nesta hora que o vilão cai em si de que Túlio estava roubando sua empresa, e isso há muito tempo. Ao voltar para sua casa, Santiago encontra a Bárbara, mas a Patricinha logo diz: ô pai, passei aqui para visitar o senhor, mas você não deu nem tempo e já foi procurar trabalho? Agora eu já tô indo embora, porque toda essa correria, cheiro de hospital me deixou exausta. Santiago se despede de sua filha mais nova. Ele então se senta frente a frente com Rebeca, que logo nota algo estranho em seu pai. Pai, o senhor tá tudo bem? Você tá estranho, parece assustado. Santiago revela: Não foi só você que o Túlio traiu, minha filha. Foi a mim também. Não só a mim, como a empresa e toda a nossa família. Rebeca não entende. Como assim? Do que o senhor tá falando? Santiago então diz: tô falando que o Túlio junto com a amante dele, eles me roubaram a Redentor. E estão roubando há muito tempo, Rebeca. O Túlio é um bandido. Uma reviravolta acabará complicando as coisas para a filha rejeitada de Jerônimo. Antes de fechar o restaurante,
Tayane pedirá para Lara. Lara, eu sei que é minha função fechar as portas e tudo mais, mas é que eu preciso resolver alguns problemas e tem que ser hoje. Será que só dessa vez você poderia fazer isso por mim? Lara concorda. Mas é claro, claro que sim, Tayane. Olha só, sua função mesmo aqui é só cozinhar, viu? O resto a gente vai se acertando, pode ir tranquila que eu cuido de tudo aqui. Na hora de fechar o restaurante, Lara observa que Tayane tinha esquecido sua bolsa na cozinha. A mineira então faz questão de levá-la até o quartinho de Tayane. Acontece que ao colocar a bolsa na mesa, Lara acabará se esbarrando na escrivaninha e derrubando um caderninho. Lara leva um susto, pois de dentro deste caderninho terá caído uma fotografia de Noca. Lógico que ela fica bastante intrigada. Meu Deus, mas essa é a fotografia da minha avó. Mas o que será que a Tayane está fazendo com essa foto? Tentando descobrir o motivo, Lara começa a folhetar o caderninho, que na verdade se tratava de um diário. E o primeiro segredo que Lara descobre é que Tayane é sua prima, neta de Noca e filha do Jerônimo. Só isso já faz com que Lara fique completamente surtada. Acontece que o pior segredo estava por vir. Naquele diário, Tayane assumiu que planejou tirar a vida da mãe de Noca. E tudo isso para se vingar da rejeição do pai, o filho de Noca, o Jerônimo. Lara fica com a cabeça cheia de preocupações. Desesperada, ela se lembra que Tayane tinha saído e se preocupa. Meu Deus, ela pediu para que eu ficasse aqui para ela sair. Meu Deus, e se ela estiver planejando fazer algo contra minha avó? E se ela planejou que eu ficasse aqui sozinha para ela ter tempo e cometer alguma loucura com minha avó? Eu preciso ir para casa agora. Desesperada, e imaginando que Tayane poderia cometer alguma loucura, Lara liga desesperadamente para sua avó. Ela liga várias vezes, mas apenas ligações perdidas, o que deixa a mineira cada vez mais desesperada e aflita.